Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lipe e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar para vocês de 10 grandes jogadores que mudaram de posição e simplesmente se tornaram grandes jogadores. Número 1, Maestro Júnior. Para você que é mais antigo, vai se lembrar desse jogador, e para você que é mais novo, vem aqui no meu vídeo e simplesmente você vai aprender. Maestro Júnior começou no Flamengo, na lateral direita, no final da década de 70 e no início de 80, mas foi na lateral esquerda, na seleção brasileira, onde ele disputou a Copa de 82 e de 86, sendo titular absoluto, e depois da Copa foi vendido para a Itália para simplesmente fazer história. Começou primeiramente na lateral, mas foi simplesmente passando por meio e sendo camisa 10 e atuando muito bem nessa posição. Mas foi no Flamengo onde ele conquistou o Brasileiro de 1992 e com seu time de coração encerrando a carreira em grande estilo. Número 2, Cafu. Muitos de vocês se lembram dele como lateral do Penta, mas simplesmente sabem que ele não começou como lateral, mas sim como ponta direita. Mas foi com o Tele Santana no São Paulo, onde ele simplesmente se tornou um coringa, atuando como volante, atuando como meia e também atuando como ponta, que foi a sua posição de origem. Mas foi na lateral direita, onde ele simplesmente se tornou uma lenda, indo para o Milan e fazendo parte de um grande esquadrão, onde ganhou muitos títulos. E na seleção brasileira disputou 4 Copas do Mundo, sendo simplesmente 3 finais. Na Copa de 94, onde ele entrou no lugar de Jorginho, na Copa de 98, onde ele foi lateral titular, e simplesmente capitão na Copa de 2002, levantando o único título que o Brasil levantou de Copa do Mundo até agora. Em 2026 vai ser a gente, se Deus quiser, com essa nova geração que tá vindo aí. E vocês o que acham? Comentem aqui. Número 3, Andrea Pirlo. Muito antes de ser o maestro do Milan e da Juventus e da seleção italiana, Andrea Pirlo começou como segundo atacante, contratado pela Internazionale para fazer essa função. Não rendeu muito bem e foi vendido logo para o Milan em 2001, mas vendo que ele não atuava muito bem como segundo atacante, o técnico recuou ele como volante, e foi aí que ele se achou no mundo, sendo o grande maestro, sendo um dos melhores volantes da história e sendo o Pirlo que todos nós conhecemos até hoje. Número 4, Zé Roberto, com um currículo invejável, atuando em times como Real Madrid, Bayern de Munique, Flamengo e Palmeiras. Foi na Portuguesa em 1996, onde ele disputou para o mundo, sendo vice-campeão, atuando como lateral, e logo abriu os olhos do Real Madrid, que o contratou para fazer a função de lateral, mas também para fazer a função de volante, que ele também fazia na Portuguesa, mas não rendeu muito bem, e Zagallo na Copa de 98 o colocou como de volta na lateral, mas voltando ao Real Madrid, não se deu muito certo e logo foi transferido para o Flamengo, onde disputou uma temporada e logo saiu para a Alemanha, sendo na Alemanha um grande aprendizado, fazendo muitas funções e sendo um jogador muito versátil. E voltando ao Brasil, jogou no Palmeiras em 2016 e a pedido do Cuca foi simplesmente campeão brasileiro, voltando para a lateral, onde é sua função de origem e onde se aposentou do futebol. Número 5, Javier Mascherano. O argentino de estatura baixa, muito baixa para zagueiro, não se deu por vencido e se tornou simplesmente um dos melhores zagueiros da história do Barcelona. Assim diz o lendário Pepe Guardiola. Formado como volante protetor, teve passagem aqui no Brasil, onde saiu para o West Ham, fazendo a função de volante, sendo contratado pelo Barcelona para ser uma espécie de reserva imediato para Busquets, mas logo tomou a posição do Puyol como zagueiro e simplesmente o lendário, como eu falei antes, Pepe Guardiola, o transformou no ótimo zagueiro que se tornou até hoje, e foi assim, conseguindo seu espaço e se tornou o zagueiro que foi. Número 6, Everton Ribeiro. Muitos de vocês não se lembram, mas ele é da base do Corinthians. Começou como lateral esquerdo e foi colocado como profissional nessa posição, mas foi emprestado ao São Caetano e logo se tornou o jogador camisa 10 que ele sempre quis ser. Vendo que nessa posição ele atuava bem, brilhou com a camisa do Coritiba, foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro e atualmente no Flamengo é um dos líderes do time, sendo inclusive convocado para o Tite, a seleção brasileira, a jogar a Copa do Mundo de 2022 no Catar.
falar. Número 7, Gareth Bale. Poucos se lembram, mas assim como Everton Ribeiro, Bale começou como lateral esquerdo e foi no jogo contra a Internazionale que ele simplesmente despontou para o mundo, destruindo o lateral brasileiro Maicon e atuando muito bem num jogo de Champions League. E foi nesse jogo que ele despontou para o mundo, conseguindo assim uma transferência para o Real Madrid por nada mais nada menos que 100 milhões de euros, ultrapassando na época Cristiano Ronaldo, que tinha sido a maior venda da história do futebol. E também atuando como ponta no Real Madrid, ele alcançou um nível maior do que ele jamais imaginava, alcançando grandes recordes, marcando simplesmente 2 gols na final da Champions League contra o Liverpool, sendo um dos gols muito lindo de bicicleta. E foi no Real Madrid, por conta desses gols na final da Champions, que ele conseguiu conquistar tudo que ele podia na carreira e qualificando o país de Gales para a Copa de 2022, sendo o jogador a conseguir disputar uma Copa do Mundo por país de Gales depois de 62 anos. Número 8, Paulo Baier. Um exemplo de jogador caseiro que temos aqui no nosso Brasil é o Paulo Baier. Ele simplesmente é conhecido como o jogador eterno. Muitos de vocês conhecem porque ele não se aposentava do futebol e tinha uma aparência incomum para um jogador. Ele começou jogando em times como o Vasco e Palmeiras na posição como lateral direito, mas foi como camisa 10 que ele simplesmente se tornou um grande ídolo e nacionalmente conhecido aqui no Brasil, sendo o ídolo de times como Atlético Paranaense, Goiás, Coritiba e o mais importante, o Criciúma, que eu me lembro até hoje. E você, onde lembra que Paulo Baier jogou? Comentem aí. Número 9, Sérgio Ramos. Atuando em todas as posições defensivas, foi no Sevilha que ele começou como lateral direito e despontou para o mundo, sendo disputado pelo Real Madrid e sendo assim contratado para atuar na posição. Mas foi no Real Madrid onde ele alcançou um patamar diferente. Começou como lateral, mas Vanderlei Luxemburgo, que era o treinador na época do Real Madrid, o colocou como zagueiro para ver como ele se saía e nada mais nada menos ele se tornou um dos melhores zagueiros da história, colocado em muitas listas por aí, sendo comparado simplesmente com Maldini, que é um grande e excelentíssimo jogador que também era lateral do Milan e passou para zagueiro. E foi no Santiago Bernabéu onde ele se tornou simplesmente histórico no Real Madrid, ganhando muitos títulos, empilhando muitas Champions e muitos campeonatos espanhóis, e agora aos 35 anos está atuando pelo PSG e quer mostrar para todo mundo que ainda é um dos melhores zagueiros da história. Mas antes de falar sobre o 10º jogador, se você estiver gostando do vídeo até aqui, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho e compartilhem para ajudar cada vez mais aqui no canal, e me sigam nas minhas redes sociais, que está aqui, @LipNews. Assim você acompanha muitas coisas que eu não consigo postar aqui no vídeo. Número 10, Joelinton. Vamos falar para vocês de um exemplo mais atual que temos agora. O jogador atuou como atacante em toda a sua carreira, se destacando primeiramente aqui no Brasil, no Sport Recife, e sendo contratado para atuar no Newcastle. Foi aí onde ele se encontrou. Começou primeiramente como atacante, mas o técnico do Newcastle, que na época viu o time na zona de rebaixamento, o Ed Howe, colocou ele como volante, e foi aí que ele simplesmente arrasou e deu conta do recado, tirando o Newcastle da zona de rebaixamento e botando o time de volta à primeira divisão, botando assim o time num patamar muito bom. E nessa temporada vocês estão vendo que simplesmente está atuando muito bem o Newcastle e sendo até agora um dos times revelação do mundo. Número 11, jogador bônus, Cristiano Ronaldo. Começou na sua base no Sporting, começando como ponta direita, foi lançado no futebol também nessa posição e logo no jogo contra o Manchester United surpreendeu a todo mundo, jogou muito bem e o Ferguson logo pediu para contratá-lo. Depois que Beckham saiu do time, Cristiano Ronaldo foi contratado a pedido do grande Alex Ferguson e logo herdou a camisa 7 lendária, que também foi do grande Cantona, que ganhou muito pelo time, e logo atuando nessa posição tomou conta do recado e sendo um dos grandes jogadores, mas passou para a ponta esquerda e foi aí onde ele se tornou
simplesmente fantástico, jogando muitos anos no Manchester United, ganhando Champions League e logo sendo uma das transferências mais caras da história do Real Madrid, jogando muito bem e simplesmente se tornando o jogador com mais gols na história do Real Madrid e sendo assim o jogador com mais gols na história da Champions League, sendo um dos grandes jogadores da Champions League e artilheiro máximo até agora, e foi nessa posição onde ele se consolidou e agora nesse final de carreira tá de novo mudando de posição, agora atuando como atacante camisa 9. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Algum jogador te surpreendeu? Algum jogador que você não conhecia e agora conheceu nesse vídeo? Comentem aí. E obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Valeu, galera. Falou!